como vacinar seu filho contra o bullying. É uma coisa bem simples que eu vou mostrar nesse podcast e de forma bem clara. Mas antes, o que é bullying, afinal de contas? De forma resumida, bullying é um ato de violência. Normalmente é uma violência verbal, mas pode culminar com violência física, só que se caracteriza principalmente por violência verbal. E isso ocorre principalmente no meio da adolescência. Também pode ocorrer, claro, entre os adultos jovens e as crianças, mas é mais comum no meio adolescente. E como diferenciar bullying de injúria ou difamação? Por exemplo, João tem 13 anos de idade e ele é gordo. E João também é um garoto, gente boa com os colegas, ele é muito honesto, sempre falou a verdade, sempre foi generoso, distribui o lanche dele com os outros e conta piadas, é bem humorado. Então chega Pedro, um ignorante, normalmente que faz o papel de valentão, que faz bullying, ele vai lá e faz o seguinte. Qual o exemplo de bullying? Bullying é isso aqui. Seu gordo, seu rolha de poço, seu ridículo, olha só que baleia. Ou seja, Pedro apontou para uma característica real de João e apontou de forma, claro, pejorativa para ofender, para diminuir, tentando fazer com que os colegas riam e debochem dele. Já a difamação, a injúria, seria o Pedro falando assim: João é um mentiroso, ele está enganando vocês, ele está dando comida estragada para vocês e ele é falso com vocês, cuidado, ele até rouba. Isso tudo são acusações falsas a respeito de João. Não está falando uma coisa que está visível para todo mundo constatar. É simplesmente uma mentira. Enquanto que o bullying, não. O bullying a pessoa aproveita de uma característica visível para todo mundo, seja uma característica física ou comportamental. E o que faz Pedro, o valentão, continuar provocando o ato de bullying numa pessoa, ou seja, em João? A reação comportamental de João ajuda. Por quê? Porque todo comportamento, de acordo com o behaviorismo radical de Skinner, todo comportamento obedece a leis universais, seja um rato ou um ser humano. Ou seja, todo comportamento que é reforçado aumenta. Todo comportamento que é punido diminui. E uma das formas de punição é a falta do reforço, é a ausência de reação. Então, se, por exemplo, quando João reage chorando, ou reage com raiva, ou reage com medo de Pedro e fica acuado, se distancia, mostra tristeza, isso são alimentos para que Pedro continue, porque isso reforça o comportamento desses valentões ignorantes. É a mesma regra, por exemplo, do apelido. Quando você recebe um apelido que você não gosta, não reclame, porque se você reclamar, aí o apelido fica. Parece que as pessoas gostam, se sentem alimentadas, gostam de piorar a situação quando a pessoa reage mal. Então, resumidamente, bullying é uma realidade crua que se apresenta para a criança ou para o adolescente, para o João nesse exemplo. E ele sofre. E quando ele reage, esse bullying tende a aumentar, essa realidade tende a ficar mais cruel. Então, como fazer com que João fique vacinado contra isso? Ou seja, não reaja ou não alimente esse comportamento contra ele? É simples. O bullying deve começar em casa. Isso mesmo, os pais que devem apresentar essa realidade crua e nua para os filhos antes de eles saírem de casa. Como assim bullying em casa? Eu vou explicar exatamente o que eu quero dizer com isso. Uma criança normalmente mimada é aquela que o pai ou a mãe reforçam tanto o comportamento positivo quanto o comportamento negativo dela. Por exemplo, quando o João faz o dever de casa e lava a louça, os pais fazem carinho para ele, sorriem, passam a mão na cabeça, dão um beijo no rosto, dão um chocolate, ou falam para ele pode ir brincar lá na piscina com um cachorro, fique à vontade. Isso é reforçar um comportamento bom. Então foi reforçado, toma um prêmio. No entanto, o que os pais de hoje em dia estão fazendo, como inclusive eu já falei no último podcast,
é o contrário, eles também passam a mão na cabeça, dão um beijo nele, dão um chocolate e não deixam de castigo, deixa ele ir brincar com o videogame dele quando ele faz uma malcriação, quando ele faz uma coisa errada. É estranho, mas eles fazem isso, passam a mão e ficam conversando. Olha, não deve fazer isso, com um sorriso no rosto. Não se deve fazer isso. Aí dá um beijo, faz um carinho e não tem castigo nenhum. Isso é reforço. E para o cérebro de uma criança, a criança pode até entender mais ou menos o que o adulto está falando. Mas o cérebro entendeu o seguinte: continue fazendo isso, porque você vai receber carinho, atenção, afeto, chocolate e vai poder fazer o que você quer. O comportamento cerebral é único. Ele vai entender que tudo o que ele fizer está correto, está certo. Ele não vai ter noção do que é o certo e do que é o errado. Tudo para ele é correto, tudo para ele é certo. E já existiu algumas pessoas que tinham isso. Eram os reis. Os reis não tinham noção do que era o certo e do que era o errado. Porque a corte dele, lá no reino, todinha sempre ria de tudo que ele fazia ou falava. Ele vivia uma vida falsa, uma vida irreal. A realidade cruel estava nos muros externos ao castelo, ele nem conhecia. E é exatamente isso que as crianças que são mimadas pelos pais vivem. Elas são pequenos reis, onde tudo é um castelo na vida deles. Quando eles se defrontam com a realidade crua e nua da escola ou das comunidades externas à casa, vem um choque de realidade. E o que é um choque de realidade? É aquele mesmo choque que você teve ao ver pela primeira vez uma cena sexual ou uma cena de morte, seja na televisão ou ao vivo. Você ficou chocado porque você não conhecia aquilo. E então é exatamente esse choque de realidade que as crianças que foram totalmente mimadas sofrem na escola. Por isso que elas são as principais vítimas. Não é porque são gordinhas, ou orelhudas, ou narigudas. Não, é porque elas não estão preparadas para a realidade. Elas não conheciam essa realidade. Então, o que o pai deve fazer, ou a mãe deve fazer, ou aquele que cria deve fazer, quando uma criança se comporta mal? Não é partir para a violência. Você pode sim bater, dar uma palmada, um cascudo, um beliscão, quando a briga verbal não funcionou. Então, o pai que, ao invés de passar a mão, grita com o garoto e fala: vai para o seu quarto, você não deveria ter feito isso. Bem no momento que ele fez isso, não pode esperar 2 horas depois que o cérebro da criança não vai entender porque brigou. Tem que brigar logo depois. É aquele tipo de punição que não pode passar de certo limite ofensivo. Mas tem que começar o bullying ali. Mostrar uma realidade normal, cruel, ali. Se fez errado, vai levar punição. Não uma punição severa, mas uma punição. Às vezes uma punição verbal. Seu orelhudo, seu narigudo, por exemplo. Ou seja, é assim que a criança vai crescer. Ela vai crescer com noção de respeito, de ordem, de autoridade, noção de realidade. Ela não vai se sentir ofendida na escola, porque sabe que em casa é assim também. Ah, tá, é mais um, tá me chamando de gordo, e você que é um magricelo? Ele vai reagir assim. Se você preparar o seu filho desde cedo em casa para a realidade e ser amoroso com ele, tanto no reforço quanto na punição, ele vai estar totalmente preparado para a realidade externa, tanto na escola quanto na vida adulta, seja no trabalho, na vida amorosa e na vida social.